Apocalipse, capítulo 1, versículo 1 até o 7. Escrevo esta carta ao anjo da igreja em Éfeso. Esta é a mensagem daquele que segura na mão direita as 7 estrelas, daquele que anda entre os 7 candelabros de ouro. Sei de tudo o que você faz, vi seu trabalho árduo, sua perseverança, e sei que não tolera os perversos. Examinou as pretensões dos que diziam apóstolos, mas não são, e descobriu que são mentirosos. Sofreu por meu nome com paciência, sem desistir. Contudo, tenho contra você uma queixa. Você abandonou o amor que tinha no princípio. Veja até onde você caiu. Arrependa-se e volte a praticar as obras que no início praticava. Do contrário, virei até você, tirarei seu candelabro de seu lugar dentre as igrejas. Mas há isto em seu favor: você odeia as obras dos nicolaítas, como eu também odeio. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vitorioso darei o fruto da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. Pai, nós te louvamos pela tua santa palavra. Abrimos o nosso coração para ela. Que ela entre em nosso coração, Pai, com graça, com unção. E sabemos que essa é a boa semente do Evangelho. E tudo aquilo que tenta tirar o foco, tirar a concentração, tirar o desejo, Senhor, dos nossos corações, de nos alimentarmos dessa palavra, nós repreendemos em nome de Jesus. E a minha oração é que essa palavra, ela multiplique no mínimo 30 e no máximo 100 por 1, em nome de Jesus. Amém? Queridos, semana passada eu falei um pouco sobre sonhos, sobre os processos, que Deus é aquele que nos dá infinitamente mais daquilo que nós podemos pensar, pedir ou imaginar. Mas é muito interessante esse processo da espera, esse processo do sonho, esse processo de gestação, esse processo de nós idealizarmos alguma coisa. Eu entendo que Deus, Ele nos dá essa capacidade de termos uma mente tão criativa, quem sabe para nós compreendermos o tamanho que Ele tem, a grandeza que Ele tem e o quanto Ele é poderoso. Mas essa idealização do sonho, ela é muito legal, porque gera em nós uma grande expectativa de nós recebermos aquilo que nós estamos buscando. E mais interessante é quando nós de fato recebemos, quando nós conquistamos aquilo que nós tanto almejamos, aquilo que nós tanto desejamos. Veja que nós estamos vivenciando isso como igreja. Foram 8 meses de trabalho, foram 8 meses de busca, foram 8 meses de investimento. E na semana passada nós pisamos, não pela primeira vez, mas de uma forma inaugural. Nós entramos nesse lugar e vimos tantas coisas bonitas e como foi bom usufruir disso. Assim também somos em todas as áreas da nossa vida. É muito bom nós termos coisas novas, recebermos coisas novas, comprarmos coisas novas. E sempre quando nós compramos algo novo, quando nós alcançamos um sonho, nós temos a grande tendência de cuidarmos muito bem daquilo. De nós termos um cuidado até exagerado, além do que era necessário. Eu me lembro que na minha infância, nós tínhamos uma brincadeira, de mau gosto na verdade, né? Quando chegava um colega, meu irmão, com um tênis novo e era branco. Alguém lembra de alguma coisa? Que maldade, gente, hein? Eu era a pessoa que não tinha o tênis novo, mas eu era a pessoa que pisava no pé do que tinha o tênis novo. E aquilo trazia uma grande indignação, uma grande tristeza. Cara, meu tênis branco novo, você sujou. Porque havia um cuidado, você ia para o banheiro correndo e passava uma água e limpava, porque aquilo era o objeto desejado que você tanto queria. Então você tinha um cuidado. E você ia cuidando, primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava, usada daquele tênis, mas quando chegava na 10ª, você chutava paralelepípedo, chutava tudo que tinha pela frente, madeira, todas as coisas. Por quê? Porque você perdeu o apreço por aquilo que era novo, por aquilo que você gostava, por aquilo que você sonhava, por aquilo que você desejava.
E nós vamos compreender um pouco sobre isso nessa noite. Como nós somos pessoas que desejamos, buscamos, recebemos sonhos do Senhor, Ele nos dá visões, estratégias. Deus, Ele coloca em nossas mãos e nós temos o grande cuidado com aquilo no início. Isso está relacionado a relacionamentos, a muitas coisas. Mas o nosso problema é que nós vamos nos acostumando com algumas coisas. Nós vamos perdendo a dedicação e o cuidado. E aquilo que era uma prioridade na nossa vida já não é mais a prioridade. E nós tratamos com indiferença aquilo que nós não poderíamos tratar. Essa semana eu falava com os líderes da igreja. Eu estava meditando na primeira carta, uma epístola pastoral de Paulo a Timóteo, na primeira epístola que ele mandou, na primeira carta a Timóteo, no capítulo 4. Paulo, ele fala, se eu não me engano, no versículo 14, diz o seguinte para Timóteo: não descuide do dom que Deus te deu. Esse que é o nosso problema. Nós somos tão cuidadosos no início, somos tão cuidadosos quando recebemos, mas quando aquilo passa a ser uma rotina na nossa vida, nós temos a tendência de descuidar. E o que nós vamos ver nessa noite está relacionado a isso. Era o que estava acontecendo com a igreja de Efésios. Os irmãos perderam o apreço daquilo que eles não poderiam perder. E eu tenho clamado ao Senhor como igreja muito essa semana, dizendo: Pai, poderoso Deus, que nós não venhamos perder esse apreço que nós estamos tendo por esse tempo. Que esse tempo novo não se torne nunca velho. Que nós sempre venhamos estar trabalhando em nossa vida essa chama, para que ela não apague de nossos corações. Isso está relacionado a tudo na sua vida, meu irmão. E nós não podemos cair no esquecimento, ou deixar cair no esquecimento as coisas que Deus tem feito, as coisas que Deus tem nos dado, e não nos dedicarmos como nós deveríamos nos dedicar. E a grande mensagem que Jesus deixa para a igreja em Efésios é: tenha o amor a mim e ao próximo como o maior mandamento. Essa é a grande mensagem de Jesus quando escreve para a igreja de Efésios através do seu anjo. Então, através de 3 momentos ou de 3 partições desse texto que eu li para vocês, nós vamos compreender essa mensagem de Cristo para a igreja de Efésios e aplicarmos em nossa vida, aplicarmos em nossa fé e aplicarmos em nós como comunidade. O primeiro versículo, a primeira estrofe da carta, ou o primeiro parágrafo que Jesus direciona a essa igreja, o próprio Jesus diz o seguinte, as palavras de Jesus, porque Jesus fala: escreva esta carta ao anjo da igreja em Éfeso. Esta é a mensagem daquele que segura em sua mão direita as 7 estrelas e que anda entre os candelabros de ouro. Essa primeira parte, o apóstolo João escreve e relata a soberania de Deus sobre a igreja. Quando nós olhamos as 7 igrejas, as 7 cartas que foram escritas pelo apóstolo João, nós precisamos compreender que as 7 igrejas representam todas as igrejas, inclusive a nossa. As igrejas do passado, a igreja contemporânea, a igreja que está por vir. Sempre havia um recado de Deus, uma palavra de Deus de advertência para aquela igreja, que cabe também nos dias de hoje. Então é interessante que quando o texto diz: este que passeia entre as 7 igrejas, ou os 7 candelabros. Os 7 candelabros significa a igreja. Primeiro que Jesus passeia no meio da igreja. Mas o que relata a soberania de Jesus, ou de Cristo sobre a igreja, é quando o texto diz o seguinte: aquele que segura em sua mão direita. A palavra no original está relacionada a Jesus colocando a igreja, o seu povo, que somos nós, em uma segurança em suas mãos. Por isso que nós precisamos confiar e não ter medo
daquilo que está por vir para a igreja. Há uma grande tendência das coisas piorarem, das coisas ficarem cada vez mais preocupantes, muitas perseguições, muitas aflições contra a igreja, mas nós apenas precisamos confiar naquele que segura a igreja, naquele que é o alicerce da igreja, naquele que cuida do seu povo. Lembro-me que 2 anos atrás, quando muitos ficaram preocupados com o resultado das eleições, eu mantive a minha calma, a minha segurança como pastor da igreja, e falei: gente, calma. O Messias que nós confiamos morreu há 2000 anos atrás. Ele que cuida da igreja. Ele que está cuidando do seu povo. Então não importa quem esteja à frente de qualquer governo, de qualquer nação, sempre Jesus estará cuidando da igreja. Foi essa afirmação que Jesus disse: eis que eu estou segurando as igrejas na minha mão. Eis que eu estou cuidando dela. Quando Jesus estava com os discípulos na Cesareia de Filipe, e quando Pedro, através da revelação do Espírito Santo, diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, Jesus logo na sequência, em Mateus 16:18, vai dizer: tu és Cefas, tu és Pedro, e sobre essa pedra eu edificaria a minha igreja. E ele continua dizendo: e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então é essa segurança que nós temos em estar com Cristo, em viver com Cristo, sermos a igreja de Jesus. É isso que Jesus está dizendo para os Efésios e também diz para nós: calma, não importa a perseguição, não importa a luta, não importa aquilo que vir contra a igreja, eu estou segurando ela. Deus está nos guardando. Deus está protegendo o seu povo. Então, meu irmão, não tenha medo. Não tenha medo daquilo que pode vir ou estar por vir para a igreja. Então, a nossa segurança está em Jesus. Então, o primeiro trecho da carta, as primeiras palavras que Jesus direciona ao pastor da igreja de Efésios é essa: calma, não te preocupe, porque eu sou o Senhor da igreja. É Deus quem cuida de nós. Nós estamos vivendo isso. Foi Deus que fez tudo por nós até chegarmos aqui. Não tínhamos condições sequer. Gente, há quase 1 ano atrás, nós estávamos lançando a pedra fundamental dessa igreja. No dia 8 de junho de 2024, nós fizemos a primeira oração aqui nesse lugar como igreja. E até aqui o Senhor nos trouxe. Até aqui o Senhor nos sustentou. Porque Ele é o Senhor da igreja. Agora, de uma forma muito interessante, Jesus ele começa a falar sobre as atitudes da igreja que estava na cidade de Éfeso. Versículo 2 diz o seguinte: sei tudo o que você faz, vi o seu trabalho árduo, a sua perseverança, sei que você não tolera os perversos, examinou aqueles que afirmam ser apóstolos, mas não são, e descobriu que são mentirosos. Você tem sofrido por causa do meu nome, com paciência e sem desistir. Veja que Jesus aqui está destacando os aspectos positivos da igreja de Efésios. Primeiro, Jesus está dizendo que eles fizeram um trabalho árduo. A palavra está relacionada a suor, a entregar o seu sangue de fato, trabalhar para que o trabalho de Cristo fosse progredindo na cidade de Efésios. Então Jesus fala assim: olha, no quesito de trabalho, no quesito de empenho, vocês são nota 10. Vocês estão fazendo o que vocês precisavam fazer em favor do reino. Vocês estão fazendo como deveria. E eu quero que a partir de agora nós venhamos olhar essas palavras, colocar em nossa vida como indivíduos e como igreja, organização também. O Senhor, Ele se agrada que nós venhamos trabalhar para o seu reino. O Senhor se agrada de tudo aquilo que nós fazemos, porque Jesus diz que a igreja de Efésios estava tendo um trabalho árduo. Depois ele continua citando um outro aspecto positivo.
vocês tiveram paciência e perseverança. Mas a palavra perseverança que Jesus está elogiando os efésios está relacionado, presta atenção nisso, a capacidade de suportar provações. Jesus está dizendo para os efésios: vocês estão com nota 10 no quesito de paciência e perseverança. Vocês foram criticados, vocês foram perseguidos, vocês sofreram por minha causa, e mesmo assim vocês têm tido paciência e perseverança. O Senhor se agrada que o seu povo seja paciente e perseverante. O texto também nos mostra que isto revela que nós vamos ter tribulações e aflições na nossa vida. Não é porque você é crente, não é porque você está numa igreja, está numa conexão, é batizado, que você não vai ter provações. Vai ter provações no trabalho, pode ter no casamento, pode ter problemas com filhos, pode ter essas coisas. Mas o Senhor espera que você seja perseverante e paciente no nome do Senhor para suportar todas essas aflições. O texto também mostra que o povo, ele tinha uma fidelidade doutrinária. A cidade de Éfeso era uma grande entrada do continente asiático. Todos para entrar na Ásia, todos para chegar a Roma, precisavam passar pela cidade de Éfeso. E quando vinham esses andarilhos, vinham muitos falsos profetas, vinham muitos falsos crentes, vinham muito o que nós estamos vivendo hoje, muitos pastores de internet, muitos triunfalistas, é o que nós vivemos nesse tempo, pessoas que vão contra a doutrina. E Jesus disse para os efésios: olha, vocês estão na entrada da Ásia, tudo precisa passar por aqui, veio um monte de gente visitar vocês, mas mesmo assim, vocês são fiéis à doutrina, vocês são fiéis àquilo que vocês aprenderam dos apóstolos, não se curvaram às teorias dos nicolaítas. Aqui fala sobre a questão da circuncisão, também fala sobre a libertinagem, porque Cristo morreu, vocês podem viver uma vida com total liberdade, porque a graça está em você. Então, contra todas essas coisas, os irmãos da igreja de Efésios suportaram e ficaram fiéis. E mesmo diante dos desafios apresentados na sua época, apresentados no seu tempo, eles foram fiéis. Existe uma teoria na administração que se chama a crítica sanduíche. Alguém já ouviu falar na crítica sanduíche? Você fala tudo de bom do cara. Você é legal, você é bom, você faz tudo com excelência. É isso que Jesus estava fazendo. Você não se curvou aos falsos mestres. Você tem um trabalho árduo, você faz tudo bem. Aí vem o versículo 4. Porém, contudo, meus irmãos, quando tudo vai bem na nossa vida, quando nós olhamos o que nós estamos fazendo, de repente vem um porém, vem um contudo. Foi isso que Jesus precisou trabalhar na igreja aos Efésios. E esse contudo que Jesus vai trazer para esse povo e também traz a nós nos dias de hoje é o seguinte: é que vocês perderam o foco, vocês perderam a prioridade daquilo que é o certo, daquilo que eu desejo. Versículo 4 diz o seguinte: contudo, tenho contra você uma queixa. Veja que Jesus diz: cara, vocês são legal, aquilo que vocês estão fazendo está sensacional, vocês têm uma boa
administração, vocês são uma organização excelente. Gente, organização, placa, não quer dizer que nós estamos indo bem, que nós estamos sendo aprovados pelo Senhor, ou pelo Senhor como deveríamos. A construção que nós fizemos, a lindeza que nós estamos planejando, não quer dizer que nós estamos vivendo como o Senhor quer que nós vivamos. Quem está entendendo? Não é sobre fachada, não é sobre som. O som tem que melhorar, não é culpa de vocês, né? Mas vamos investir para melhorar o negócio. Não é hall de entrada, não é o banheiro. Gente, eu vou brincar aqui, a Priscila vai xingar comigo também. Eu olho para aquele banheiro e tenho vontade de ter uma dor de barriga, para eu poder usar aquele banheiro, mas não me deu ainda, de tão bonito que dá. Que banheiro bonito, gente. Vai lá para você ver que banheiro bonito. Não é, gente, o banheiro que está bonito, que quer dizer que nós estamos indo bem. Jesus fala que a igreja de Éfeso perdeu a prioridade, perdeu o foco. Contudo, tenho contra você uma queixa. Você abandonou o amor que tinha no princípio. Veja até onde você caiu, arrependa-se e volte a praticar as obras. Veja que o texto diz, veja até onde. Então alguma coisa estava certa. Até onde representa que algo estava ok. Até onde você caiu, arrependa-se e volte a praticar as obras que no início praticava. Do contrário, virei até você e tirarei o seu candelabro de seu lugar entre as igrejas. Todo esse elogio de Jesus transforma-se em uma exortação. Isso serve para nós como igreja, que nós não podemos perder o foco daquilo que é necessário. E nós perdemos muitas vezes o foco do que é necessário. Temos uma visão míope, equivocada de muitas coisas na nossa vida. Gente, veja que o serviço estava bom da igreja, mas preste atenção. Preste atenção, é o que o Senhor tem ministrado muito ao meu coração. Tenho ministrado para os irmãos antes do culto, tenho ministrado para os líderes. Isso que Deus tem falado no meu coração, preste atenção. Silêncio. Todo serviço feito apenas com as mãos não agrada ao Senhor. Você pode ser excelente naquilo que você está fazendo, mas se você estiver fazendo só com as suas mãos, não agrada ao Senhor. Os efésios estavam fazendo apenas com as mãos, entregando o seu melhor, quem sabe eram bons administradores, bons pintores, bons recepcionistas, mas eles estavam agindo apenas com as mãos. As mãos precisam ser a extensão daquilo que está em nosso coração. Os efésios perderam a prioridade, que é o amor. Eles estavam fazendo apenas por fazer. Eles estavam como se nós nos levantássemos todo dia para irmos trabalhar. Queríamos tanto aquele serviço, clamamos tanto por aquele serviço, mas perdemos o amor, perdemos a paixão. Os irmãos de Efésios estavam assim. Mas que amor é esse, Marcos? O amor nas duas esferas. Não é apenas o amor que está relacionado à vertical, que é o maior de todos, mas o amor, o maior mandamento como um todo. Quando Jesus é confrontado sobre o maior mandamento, e o mestre da lei fala sobre o maior mandamento, e Jesus disse, você está certo, e quando ele resume, na verdade, o decálogo, as 10 palavras, você corta ela em duas. Por quê? Os 10 mandamentos está dividido em 2. Primeiro, o amor a Deus. Amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas. Não adorar outros deuses e assim por diante. Então, a nossa devoção a Deus. E depois você divide. Porque o restante dos 10 mandamentos está relacionado ao relacionamento interpessoal. Ao amor que nós devemos uns para os outros. Então, o amor que a igreja de Efésios perdeu foi o amor na verticalidade e também na horizontalidade.
Quem sabe por eles perseguirem tantos esses homens que eram falsos profetas, eles perderam o amor e o cuidado que precisavam ter uns com os outros. Nós não podemos ser robôs, nós não podemos estar no automático. Sim, nós temos que servir. Eu falei quarta-feira para os líderes, gente, hoje nós usamos esse nome, voluntários na igreja, mas virou uma modinha. Virou uma modinha. As pessoas não servem de coração, servem porque é legal. Servem porque tem um lanche antes do culto. Servem porque tem uma mesa de sinuca. Tudo isso é sensacional. Mas não é o que deve mover o nosso coração. Não é o que deve mover o nosso coração. Era isso que estava acontecendo com os efésios. Bons executores. Mas perderam o amor. Não adianta nós querermos agir sem o maior e mais importante de todos os mandamentos, que é o amor. Os efésios caíram nesse erro e estavam entrando em uma possível apostasia. Marcos, que forte, era uma possível apostasia. Porque Jesus diz o seguinte: se vocês não mudarem, eu vou arrancar vocês do lugar que vocês têm como igreja. Às vezes nós pensamos que o primeiro passo, preste atenção nisso, olha para mim, que o primeiro passo para nós deixarmos Jesus é perder a fé. Mas eu digo para vocês que o primeiro passo para nós deixarmos Jesus é perdermos o amor. Se nós perdermos o amor, nós perdemos a fé. Se nós perdermos o maior mandamento do nosso coração, nós perdemos a fé. Paulo aos Coríntios, no capítulo 13, 1 Coríntios, versículo 13, viva a fé, viva a esperança e viva o amor. Das três, a mais importante é o amor. Jesus traz uma exortação tão dura para dizer que aquela igreja que era tão bonita, uma grande estrutura, uma igreja sensacional no trabalho, uma igreja boa administrativamente, era bem gerida, quem sabe por Timóteo até, ou por um discípulo de Timóteo, porque Timóteo era o bispo de Efésios. Jesus diz que não era possível eles ficarem assim, pois essas obras boas não iriam sustentá-los. A advertência está no fato de que eles seriam retirados do seu lugar. Aí Jesus, de uma forma misericordiosa, traz lições importantes para nós também. Quando nós perdemos o foco, quando nós perdemos o amor, quando nós perdemos a constância, Jesus nos adverte. Antes que nós saiamos, antes que nós sejamos retirados, a primeira coisa que Jesus fala para os irmãos aos Efésios é: lembra-te. A lembrança, igreja, é o primeiro passo para a reconsideração em nossa vida. Nós lembrarmos o que Jesus fez por nós, nós lembrarmos o quanto Ele nos perdoou, nós lembrarmos o amor e a intensidade que nós tínhamos antes. Vocês lembram do filho pródigo em Lucas 15? A primeira coisa antes dele ir foi, lembrou-se que na casa do seu pai, nem os empregados comiam o que ele estava comendo. Por o Espírito Santo de Deus trabalha conosco através da lembrança, nos mostra quem nós somos. Nós precisamos lembrar coisas que nós, quem sabe, fazíamos no início da nossa devoção ao Senhor. Lembra-te de onde você caiu. Quando nós nos lembramos, ainda dentro da perspectiva do filho pródigo, o filho pródigo lembrou-se que na casa do pai tinha. E quando ele lembrou-se, o texto bíblico diz que ele voltou para a casa do pai, ele arrependeu-se, porque o texto diz, olha, era como se ele estivesse fazendo um PPT, um PowerPoint.
Ele não falou aquilo para o pai, mas ele pensou, quando eu voltar, olha aqui, os frutos do arrependimento. Quando eu voltar para a casa do meu pai, eu vou dizer, pai, pequei contra os céus, já não sou digno de ser chamado teu filho, mas trata-me como um dos teus trabalhadores. O texto mostra que a metanoia, a conversão desse jovem aconteceu ainda quando ele estava sendo humilhado no meio dos porcos. A lembrança nos leva ao arrependimento. Por isso que é importante, igreja, nós termos essa memória daquilo que está equivocado, e foi o que Jesus falou para a igreja de Efésios: lembra-te aonde você caiu, para que você possa retificar, redimir o lugar que você caiu. Veja que Jesus não diz que vai castigar, mas Jesus diz que vai perdoar, porque Jesus perdoa todo pecador arrependido que volta aos seus braços. O texto está dizendo, lembra-te. Quando você lembrar, arrependa-se. O Deus que nós servimos não é um Deus punitivo. Não é um Deus que vai dizer para você, cara, você pecou, você perdeu o amor, agora você vai lá para o fim da fila. Agora você vai voltar para o fim da fila e você vai ter que subir degrau por degrau, você está de castigo. O texto não diz isso. O texto diz o seguinte: depois que você lembrar, depois que você se arrepender, volte a praticar, volte a fazer da onde você parou, aquilo que antes você fazia. Essa é a misericórdia de Deus para todos aqueles que são os seus filhos. Era isso que Jesus estava fazendo com a igreja de Éfeso, gente. Jesus estava dizendo, vocês são muito importantes, aquilo que vocês fazem é sensacional, o trabalho de vocês é incrível, mas está faltando combustível mais importante na vida de vocês, que é o amor. Voltem a amar como você amava antes. Coloque o seu serviço, mas coloque ele com amor. Igreja de Novo Hamburgo, Brasil para Cristo, não vamos perder o amor por tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós e por tudo aquilo que o Senhor tem nos dado. Não podemos viver apenas como robôs, não podemos vir no automático, não. Cada culto precisa ser uma entrega, cada conexão precisa ser uma entrega, porque a cada dia o Senhor derrama sobre nós a sua graça, e a promessa é que coisas novas, porque a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã. A cada manhã. Pega essa palavra. Olhe para a sua vida, meu irmão. Será que essa palavra não precisa ser aplicada em outras áreas da sua vida? Será que você está fazendo com amor aquilo que Deus te deu? Será que você está cuidando do seu casamento com amor, como Deus deu esse presente que é o casamento para você? Aquilo que você tanto sonhou, tanto desejou, você ainda está agindo com amor ou em amor? Veja, se não tiver o amor, nada nós somos. O apóstolo Paulo, ainda citando 1 Coríntios, ainda se eu falasse a língua dos homens e dos anjos, ainda se eu tivesse todo ou qualquer dinheiro, se não tivesse amor, nada serei. Nada nós somos sem o amor. Nada nós somos sem o amor. E essa igreja, quem sabe para muitos um modelo administrativo, um modelo de crescimento, um modelo de administração. Mas para o Senhor estava faltando algo muito importante. Eles perderam o amor. Igreja, não perca o amor por essa família. Não perca o amor por essa casa. Não perca o amor pelos irmãos que Deus te deu. Não perca o amor por esse pastor tão falho. Não perca o amor.
Quem sabe você está fazendo, você é um líder da igreja ou alguém de algum ministério, está fazendo no automático. O Senhor diz: meu irmão, você está quase perdendo, você está quase caindo. Você precisa fazer com amor. Nós precisamos preparar a próxima geração. Essa próxima geração não precisa ou não pode ser apenas uma geração de servos. Precisa ser uma geração que ama e que serve. Precisa ser uma geração que ama e que serve. O Senhor não quer apenas as suas mãos. O Senhor, Ele quer o seu coração. Que o seu coração seja a extensão. Que as suas mãos, melhor dizendo, seja a extensão do seu coração. Nós precisamos olhar para a cruz. Nós precisamos olhar para Jesus e ver o quanto Ele nos amou. Lembra que nós falamos na semana passada, Paulo dizendo: eu peço a vocês que vocês entendam o amor de Cristo, a altura, a largura, a profundidade, o comprimento. Nós precisamos entender sobre esse amor. Eu quero te convidar a se colocar em pé. E nós vamos juntos adorar ao Senhor. E vamos apresentar a nossa vida a Deus. Fazermos um exame de como nós estamos. Será que de fato nós estamos fazendo por fazer? Ou se nós estamos fazendo por amor? Pastor, então, se eu estou fazendo apenas por fazer, eu paro. Não, você tem que amar e continuar fazendo. É essa a palavra do Senhor para nós.